Olá, alunos! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o romantismo. Especificamente, olha aí o nosso conteúdo. Então, hoje o romantismo voltado o olhar para o Brasil. Então, vamos ver o romantismo no Brasil, o contexto de produção, as características desse período literário aqui no nosso país. E também vamos falar um pouquinho sobre a primeira geração romântica, com um olhar aí no autor Gonçalves Dias, certo? Então, voltando aqui comigo, o romantismo, minha gente, foi um período literário, né? Quando a gente ouve falar romance, aquela ideia de amor, né? De subjetividade, expressão do eu, nós vamos ter aqui nesse período literário, certo? Com características diversas, né? Perceba que nós vamos ter um período literário que se estende por 3 fases. Então, em cada uma dessas fases, nós vamos ter determinada ênfase em determinadas ideias. Mas vamos começar? O que foi o romantismo aqui no Brasil? Olha só o nosso texto. O romantismo brasileiro apresenta uma característica peculiar, né? Então, nós vamos ter o quê? O surto nacionalista. Como assim o surto nacionalista? É aquela ideia de nação. Então perceba que o romantismo ele será caracterizado por uma ideia de nação, de pátria, né? Então perceba que eu vou falar que a minha pátria, que o meu país é o melhor do mundo, certo? Uma ideia ufanista. E esse surto nacionalista ele foi gerado por um movimento, ou seja, pela independência do Brasil. Então nós vamos ter que contexto, né, de acontecimento, ou seja, o contexto histórico, que contexto as produções literárias desse período, os poemas, os romances foram escritos exatamente aí nesse contexto de independência. O Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa e passa a ser um país independente. E quando surge um país independente, ele precisa de quê? De uma constituição. Ele precisa firmar a sua identidade como nação. Então perceba que o romantismo irá ajudar o Brasil, ou seja, o nosso país, a ter essa ideia, certo? De nação, né? De um lugar de brasileiro, do povo brasileiro, né? Que não é mais ligado ao povo europeu, um país que deixou de ser colônia. Então o romantismo vem para nos ajudar exatamente nesse período. Então o contexto, todas as produções literárias desse período vão ter influência desse momento histórico, certo? Voltando aqui, olha só, vamos ter o surto nacionalista gerado pela independência do Brasil e a preocupação dos poetas e escritores com o passado nacional e com a nossa identidade histórica e cultural. Pessoal, identidade, tanto histórica quanto cultural. Como eu já mencionei, o país acabou de virar, né, de se tornar independente. Então perceba que um país independente ele precisa ter uma identidade, né? Precisa ter uma história, precisa ter um passado pelo qual ele vai se orgulhar, certo? E o romantismo vem exatamente nessa ideia de uma busca de identidade para o povo brasileiro. E isso vai ser feito em um primeiro momento olhando para o nosso passado. Então nós vamos ter fatos históricos sendo recontados, nós vamos ter a valorização de um personagem, ou seja, um ser brasileiro, o índio. O índio passa a ser valorizado como o primeiro brasileiro. Antes dos portugueses chegarem, nós já tínhamos os índios morando e vivendo aqui no nosso país. Então, eles são a raiz, ou seja, são o povo brasileiro realmente, aquele que primeiro estava aqui. Então, com isso, o índio vai ser valorizado, né? E em determinados momentos idealizado. A gente vai já compreender essa ideia. Como o índio foi idealizado, né? A gente vai já observar nos textos essa ideia de idealização. Um índio que de repente não corresponde a uma realidade, certo? Então, exatamente quando a gente lembra do momento histórico, o principal é a independência do Brasil, como vocês podem observar aí nesta tela. Não é? E percebe que nesta tela, o nosso artista, nessa tela que foi pintada, aí a gente tem a representação exatamente do grito do Ipiranga, né? De Dom Pedro I, quando gritou às margens do Ipiranga, que essa história vocês já conhecem, independência ou morte, sendo exatamente esse fato aí que
vai desligar, né, que vai fazer a cisão. Nós passamos agora a ser um país independente, não dependemos mais de Portugal, não somos mais colônia, certo? Então, esse acontecimento influencia bastante o nosso romantismo. E como eu mencionei, o romantismo brasileiro ele foi dividido em fases. Nós vamos ter a primeira geração romântica, a segunda geração romântica e a terceira. Observando cada uma dessas fases, a primeira geração romântica ela tem um forte apelo nacionalista e indianista. Quando eu falo indianista, nacionalista, percebo que nós vamos ter a ideia de nação, né, a busca de identidade do povo brasileiro, a ideia de nação e o indianismo, ou seja, buscar o índio como o herói nacional, como o primeiro brasileiro, certo? O índio, olha só, é o substituto nacional para o cavaleiro medieval europeu. Então o índio ele vai ter esse papel no romantismo de um herói, né? Ou seja, na Europa nós tínhamos o herói romântico, com aquela ideia de um cavaleiro medieval europeu. Aqui no Brasil, nós vamos ter a figura do índio. E percebam que ele vai representar esse cavaleiro medieval europeu. E o índio ele vai ser idealizado com essa ideia, ou seja, a ideia de honra, né, de coragem, de bravura, né, que é própria de um cavaleiro europeu, do herói romântico europeu, ela vai ser dada ao índio nessa primeira fase. Então o índio ele vai ter caráter, ele vai ter aquelas questões de honras bem firmadas como um cavaleiro europeu, certo? Ele vai ser forte, ele vai ser guerreiro. Então o índio será idealizado desta forma. A segunda geração romântica, nós vamos ter já o ultrarromantismo, o mal do século, né? Então perceba que nós vamos ter esse período aí inspirado nas ideias de Lord Byron. Nós vamos ter marcantes paisagens tumulares, né? Aquela ideia de túmulo realmente, aquela ideia de algo meio mórbido, né? Porque muitas das obras, das produções, elas vão girar em torno dessa morbidez, de uma ideia de morte, uma ideia um tanto negativista, certo? Olha só, exagero do subjetivismo e do pessimismo, certo? Então, essa segunda geração, a ultrarromântica, é uma geração um tanto mais negativa. Ela vai ter uma expressão muito grande dos seus sentimentos, né? Muito grande do seu eu, colocando aí à mostra nas obras uma angústia daquele ser, dos personagens e de uma realidade em que aquele ser de repente se sente incomodado, certo? Vamos para a terceira geração. Diferente das anteriores, essa terceira geração ela vai ter mais um caráter crítico. Olha só, o poeta se mostra rebelde diante de seu momento histórico, reagindo com inconformidade e querendo atitudes reformistas. Nós vamos ter a poesia condoeira. Essa terceira fase nós vamos ter Castro Alves, né? Então percebam que Castro Alves aí vai em seus textos falar sobre a escravidão, vai denunciar determinadas realidades, né, que não são favoráveis, que são ruins. Lembram das funções da literatura? Uma delas é de denúncia social, certo? Percebo que essa denúncia social, ela vem aqui nessa terceira fase, né, exatamente mostrando uma realidade, a realidade da escravidão, aquela realidade sofrida. Então, percebo que isso vai caracterizar mais essa terceira fase, uma fase mais crítica, né? Essa ideia de reformismo, ou seja, os autores desse período querendo mudar aquela realidade, nos fazer refletir e mudar determinada situação, ok? Mas voltando para a primeira fase, pessoal, lembrem sempre a ideia de nação e índio, certo? Nação, a busca de uma identidade. O Brasil acabava de se tornar independente, então o romantismo nesse primeiro momento, ele vai ter exatamente essa ideia de buscar uma nação. E como é que eu vou buscar essa nação, essa identidade brasileira? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que valorizar a fauna, a flora, os recursos naturais do meu país e também vou ter que encontrar um passado histórico, certo? Eu vou ter que encontrar um herói nacional. E quem será esse herói nacional? O índio. E o índio, nesse primeiro momento, como vocês viram, ele foi idealizado. Ou seja, ele é um herói europeu, né? A ideia dele vem de um herói europeu, com ideais de bravura, coragem, né? Honra. Então percebo que tudo aquilo que o herói europeu, que o cavaleiro medieval nós vamos ter representado na figura do índio aqui no Brasil, certo? E um dos autores que fez isso, que trouxe nos seus textos, né,
Essa figura do índio foi Gonçalves Dias, observando aí no texto. Gonçalves Dias ele vai trabalhar tanto a ideia de nação quanto também a ideia do índio, o índio, né, como um herói. Olha só, Gonçalves Dias, um dos principais autores da primeira geração, destacou-se na poesia lírico-amorosa, assim como a indianista e a nacionalista. Pela obra lírica e indianista, Gonçalves Dias é um dos mais típicos representantes do romantismo brasileiro, certo? Então percebo que Gonçalves Dias é exatamente esse autor que irá trabalhar a temática nacional, certo? Colocando a ideia de nação, né? Valorizando a nação, o Brasil, né? A floresta, os recursos naturais e também valorizando o índio brasileiro. E a gente pode observar isso em um poema bem conhecido dele, A Canção do Exílio, quando o eu lírico expressa para a gente a saudade da terra dele, né? Então percebam que nós vamos ter um eu lírico que sente saudade do seu país, né? E que país é esse? Claro, o Brasil. Essa canção do exílio, ou seja, aquele eu lírico que está fora da sua nação, está exilado, foi retirado da sua nação. E observem o que os versos trazem para a gente, olha só. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Percebe que a gente tem bem marcado, olha só, a ideia do aqui, o exílio, onde o eu lírico está, e o lá, certo? Onde é o meu país, o lugar de onde eu vim. Só voltando rapidinho aqui os nossos versos, olha só. Ele fala palmeiras, sabiá, aves, né? E percebo que tudo isso, essa floresta, essa fauna, essa natureza, tudo é melhor lá no meu país, no Brasil, na minha nação, nesse país que acabava de se tornar independente. Então, olha a valorização, essa ideia de nação. Nos outros versos, observem. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Olha aí, pessoal, mais prazer eu encontro eu lá. Olha só, eu sou feliz lá, eu sou feliz no meu país, na minha nação. Então é exatamente isso que o nosso poema traz. Percebo que Gonçalves Dias trabalha exatamente essa valorização da nação por meio da floresta, da natureza, da fauna, certo? Tudo é melhor lá. Então percebo que isso foi uma temática, uma tônica do romantismo, valorizar o nosso país, a nossa nação, né? Um ufanismo, nosso país é o melhor do mundo, certo? Nós vamos ter isso no romantismo, principalmente na primeira geração. Olha só a ideia do índio. Nós temos diversas obras que trataram sobre o índio. Tanto Gonçalves Dias quanto José de Alencar vão trazer o índio como herói. E uma delas eu destaco para vocês aí, Ijucapirama, certo? De Gonçalves Dias. E olha só estes versos. Tu choraste na presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possa tu descender, maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis amorais. Então percebam, gente, Jucapirama é um guerreiro e esse índio, ele foi capturado por uma tribo inimiga, certo? E ele estava junto com seu pai na floresta, seu pai era cego. E quando ele foi capturado, o que aconteceu? O pai dele ficou sozinho. Ele foi levado e nós vamos ter exatamente a ideia do ritual, do canibalismo entre o índio, mas para consumir as forças, né? Então percebo que ao se alimentar da carne daquele outro ser, daquele outro indivíduo, né? A tribo que capturou aquele índio vai se tornar mais forte, vai se tornar mais guerreira. Por quê? Porque ela vai consumir tudo que é bom daquele índio guerreiro, né? O antropofagismo. Mas percebe que o Jucapirama, quando isso ia acontecer nele, com ele, no momento em que ele foi capturado, ele chorou. Então ele se mostrou fraco, covarde, e aí o chefe da tribo não quis que ele fosse consumido, né? Que ele fosse para o ritual. Percebe que ele foi mandado embora. E quando o pai dele descobriu que Jucapirama tinha chorado na frente do inimigo de outra nação indígena, percebe que ele amaldiçoou o filho, porque o filho tinha sido covarde, o filho não era um corajoso. Então percebe que nós temos exatamente aí as ideias de coragem, de bravura, de heroísmo, sendo colocado na figura do índio. Essas ideias que vêm lá do herói europeu, né? Então percebe que Jucapirama
É uma obra fantástica que vocês devem ler. O que será que aconteceu com Juca Pirama? Eu só digo uma coisa, ele voltou até a tribo inimiga para honrar, né, para se tornar forte de novo e ser um herói. Será que ele conseguiu? Aí a leitura é com vocês, certo? Observando aí o nosso texto, olha só. E Juca Pirama é uma das obras-primas da poesia brasileira, graças ao conteúdo emocional e lírico, à força dramática, ao argumento, à linguagem, ao ritmo rico e variado, aos múltiplos sentimentos do narrativo, do diálogo, culminando na grandeza da maldição do pai ao filho que chorou na presença da morte. Então o pai não admitia que um filho seu, o índio, aquele guerreiro, tivesse chorado diante da morte, tivesse medo da morte, porque isso mostrava que ele era covarde, né? E o pai amaldiçoou o filho e faz com que o filho vá em busca de recuperar a sua coragem, a sua dignidade, certo? Será que o Juca Pirama conseguiu? Procurem, pesquisem aí no plano de aula, na internet, vocês vão encontrar a história aí de Juca Pirama, do Gonçalves Dias, ok? Então, gente, primeira geração romântica, então, independência do Brasil, a busca de uma identidade, a valorização da floresta, da fauna, do índio, certo? Tudo isso faz parte desse contexto desta primeira fase, ok? Já compreendemos tudo isso, está na hora do nosso exercício. Vamos lá! Muito bem, então temos aí a nossa questão da DLI. Leiam o texto com calma e respondam ao questionamento, certo? Bom exercício a todos e até daqui a pouco.
Muito bem, pessoal, voltamos agora para a nossa interatividade e para corrigir o nosso exercício também. Já agradeço a participação de todos que interagiram, que mandaram suas respostas no chat, certo? E agora vamos aqui corrigir a questão. Olha só, pessoal, temos um poema, certo, de Gonçalves Dias também. Vamos ler os versos, olha só. Cantor das selvas entre bravas matas, áspero tronco da palmeira escolho, unido a ele saltarei meu canto, enquanto o vento nos palmares une, rungindo os longos encontrados leques. Então, com base nesses versos, os versos acima de Os Timbiras, de Gonçalves Dias, apresentam características da primeira geração romântica. E nós temos, letra A, apego ao equilíbrio da forma de expressão, presença do nacionalismo, pela temática indianista e pela valorização da natureza brasileira. B, resistência aos exageros sentimentais e à forma de expressão subordinada às emoções, visão da poesia a serviço das causas sociais como a escravidão. C, expressão preocupada com o senso da medida, mal do século, natureza como amiga e confidente. Letra D, transbordamento na forma de expressão, valorização do índio como típico homem nacional, apresentação da natureza como refúgio dos males do coração, ou letra E, expressão a serviço da manifestação dos estados de espíritos mais exagerados, sentimento profundo da solidão. Então, pessoal, com base no que nós vimos durante a nossa aula, observem que a resposta correta para essa questão aqui vai estar exatamente na letra A, alternativa A. Perceba que nós vamos ter apego ao equilíbrio da forma de expressão, perceba que nós vamos ter um poema escrito em versos, a presença do nacionalismo, certo? Então, quando a gente volta no texto, observem, cantor das selvas entre bravas matas, cantor das selvas entre bravas matas, áspero tronco de palmeira escolho, unido a ele soltarei meu canto, enquanto o vento nos palmares une, rungindo os longos encontrados leques, certo? Então a gente tem exatamente essa ideia, né? Como nós vimos aqui no enunciado da questão do nacionalismo, exatamente quando eu tenho a valorização. A valorização do quê? Olha só, da mata, né? As palavras que vão trazer essa ideia da natureza, matas, palmeiras, certo? E percebam, vento. Então percebo que tudo isso vai estar relacionado à natureza, ao lugar que eu vivo. E também, olha só, pela temática indianista, então percebo que no enunciado da questão, a gente já tem essa temática indianista. Os timbiras, né? Ou seja, a tribo. Então percebo que o poema, o texto, ele vai falar sobre essa nação. Ó, pela temática indianista e pela valorização da natureza brasileira, como vocês já observaram nas palavras, certo? Então tudo isso vai estar presente nos versos dessa obra, ok? A letra B não poderia ser porque a gente vai ter mais relação com as causas sociais, como a escravidão, lá na terceira geração do romantismo, certo? Olha só, o mal do século, essa expressão preocupada com o senso de medida, o mal do século, isso é a segunda geração. Na letra D, transbordamento da expressão, valorização do índio como típico homem nacional. E olha só, apresentação da natureza como refúgio dos males do coração. O que não vai poder caracterizar como resposta é exatamente já a última linha, apresentação da natureza como refúgio dos males do coração. Isso a gente não tem no texto, né? Isso vai estar ligado mais para a segunda geração, não na primeira. Expressão a serviço da manifestação dos estados de espíritos mais exagerados, sentimento profundo de solidão. A gente não tem isso nos versos que a gente leu do nosso texto, né? Isso também, o mais exagerado, sentimentos mais profundos, né? Nós vamos ter já na segunda geração, que será o mal do século. Então, confirmando a resposta ao nosso gabarito aí, letra A. Olha só,
A poesia de cunho nacionalista faz referência à primeira geração romântica, com as influências do contexto histórico do início do século XIX no Brasil. Cria-se a necessidade de valorizar a figura nativa, o índio, certo? A fim de instaurar a cultura brasileira, como também a valorização do cenário natural de forma idealizada. Por que tudo isso? Por que valorizar o índio? Por que valorizar a nossa nação? Porque o Brasil acabava de se tornar independente. Então, o país independente precisa de uma identidade, precisa valorizar a sua nação e também precisa de um passado, de um herói nacional. Quem é esse herói? O índio, que foi idealizado aos moldes de um herói europeu. Certo? Agradeço a participação de todos e espero encontrá-los em outra oportunidade. Até lá, gente. Tchau!